Boa noite a todos. Estamos aqui fechando o mês de setembro, hoje no dia da primavera, né, aqui no Hemisfério Sul, comemorando a primavera, vamos receber duas flores lindas, a Aline Craveiro e a Elisa Fleury, para falar sobre o impacto do aconselhamento biográfico nas suas vidas. Boa noite, meninas. Boa noite. Vou Boa pedir, noite, Márcia. Bom, para mim é bem boa noite mesmo. você está aí algumas horas à frente, né, Elisa? Tô 11 da noite já. Uau! Muito bem. Vocês vão se apresentar. Quem está chegando pode fazer perguntas à medida em que é bem um bate-papo mesmo. À medida em que a gente vai conversando, vocês tiverem alguma curiosidade, alguma questão, vai fazendo as perguntas e aí a gente vai trazendo aqui para essas duas queridas, duas flores. A Andréia, a Mariana, a Randa, Andréia Marques, quem mais? De Vale, é isso? Virgínia está aí já, linda. Mônica, Eu acho que a minha Simone irmã, Azevedo. posso dizer assim, eu acho que a minha irmã, eu acho que entrou aí diva. Ah, isso mesmo, é isso aí. Muito bem. Então, vamos começar. E esse começo é vocês se apresentando. E a gente pode ver quem são vocês, o que fazem, e depois a gente vai entrando nesse tema do impacto do aconselhamento biográfico na vida de vocês. Aline, Muito você bom. começa? Vamos começar pela ordem alfabética. Tá bom, vou começar então. Eu sou a Aline Craveiro. Bom, eu sou psicóloga, né? Formada em aconselhamento biográfico, agora aconselhadora biográfica também. Atuo como coach, como consultora, né, de desenvolvimento humano. Fiz uma carreira grande em recursos humanos, trabalhei em várias organizações, principalmente na área de educação corporativa, e há 7 anos fiz uma mudança, né? E desde então eu atuo mais nesse papel terapêutico e tudo mais. Sou mãe da Marina, que hoje tem 23 anos, e da Marcela, que tem 14, né? E moro aqui na Moca, em São Paulo. Legal. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Elisa, Então, eu sou Elisa, também sou psicóloga, me formei no Brasil, né, há muitos anos, e também atuei como Aline em recursos humanos, um tempo grande, em empresas, em consultoria, treinando pessoas, fazendo coaching. E por volta de 50 anos, mais ou menos, eu tive esse contato com o biográfico, fiz minha biografia e mudou, né, um pouco a minha vida. Eu vou falar isso um pouco melhor depois, mas aí eu comecei a ter uma atuação mais individual, né, e aí trabalhei como aconselhadora biográfica, e eu tenho uma filha, a Anelisa, que mora aqui na Inglaterra. E aí, acho que desde 2012 eu comecei a vir para a Inglaterra e, fiz uma formação como terapeuta artística aqui na Tobias School of Art and Therapy. que já está nos assistindo. Pois é, eu vi aqui. E, e eu... Então, e aí me formei e decidi há 2 anos, né? Desde o ano passado, eu resolvi me estabelecer aqui. Então, eu tenho, assim, estou morando aqui em East Grinstead, que é próximo a Forest Row. É um núcleo que tem muitas iniciativas antroposóficas. Então, também eu me sinto um pouco em casa nesse sentido. Uhum.
tenho trabalhado como counselor, quer dizer, como terapeuta, né, psicoterapeuta em plataformas online, além de continuar trabalhando com biografia. Muito bem. Que ano vocês terminaram a formação? Eu terminei em 2008, então fazem 14 2008. anos já. 14 anos. Eu terminei em Aline? 2020. Muito bem. Então, bem mais, já tem um impacto maior que a gente pode olhar, uma trajetória maior, né, nesse caminho do aconselhamento. A Aline mais fresquinha, né, nesse processo. E aí é bem legal de ver a Elisa com mais tempo, a Elisa e a Aline recente, mas assim, conta pra gente que impacto que teve o aconselhamento biográfico na vida de vocês? Que momento foi esse que vocês procuraram a formação? Como vocês entraram em contato com a antroposofia e com a formação biográfica? Vai seguir a mesma ordem? Vai, Aline. Pode seguir. Bom, eu vou falar primeiro da antroposofia, né? Eu fiz essa carreira em recursos humanos e eu tive o primeiro contato com a antroposofia quando eu trabalhava no ABN. Eu fazia parte de uma diretoria de sustentabilidade e existia um movimento de preparação das pessoas para ajudar nessa transformação necessária que a organização queria. E, na época, a Digo fez uma formação de consultores, né? E foi o meu primeiro contato para entender um pouco essa visão mais assim organizacional, como que a antroposofia traduz a alma de uma organização, como que a gente pode entender o funcionamento de uma organização inspirados nessa visão humana, né? E eu fiquei encantada com isso. Eu tinha, na época, eu estava até fazendo uma retrospectiva, eu tinha perto de 37 anos quando isso aconteceu. Eu entrei no banco com 35 e um pouco depois, acho que um ano e meio depois, foi quando eu tive contato. E eu realmente me identifiquei demais com esse tema, traduziu o que eu acreditava e eu gostei muito. Bom, eu acabei me desenvolvendo na carreira e como especialista no desenho de solução. Na época, o Santander comprou o ABN e eu acabei ficando responsável por toda a frente de coaching para desenvolvimento de liderança. Porque a estratégia do banco naquela época foi preparar essa liderança para esse novo posicionamento, porque o Santander tinha uma pegada, o Real tinha outra. Então, assim, bom, como que esses líderes se preparam para essa mistura? Então, a gente criou um posicionamento comum e eu cuidei da formação de coaching. E na época que eu cuidei da formação, eu tive muito contato com o Instituto Ecossocial. E aí eu comecei a entrar mais fundo nesse tema, gostar muito. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu quero fazer essa formação. Márcia, quando eu pensei em fazer a formação de coaching, eu já tinha vontade de fazer a formação biográfica. Eu lembro que eu estava entre um e outro. Na época eu tinha acho que 43 anos, né? E eu optei pela formação de coaching. Daí eu dei mais uma entrada no tema da antroposofia, de uma forma mais assim, vivi também o meu processo de desenvolvimento. Mas a formação biográfica entrou na minha vida, assim, no momento que eu estava um pouco no abismo, assim, né? Penso uma pessoa que trabalhou desde os 13 anos, praticamente, dentro de uma organização, segunda a sexta-feira, aquele bate, né? E, de repente, eu decidi não querer mais ficar dentro da organização. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mas eu não tinha claro o meu fazer. Diferentemente de todo esse tempo anterior, né? Porque eu sempre fiz o que eu quis. Eu gostava do que eu fazia. Em todas as fases da minha vida, eu fazia porque eu gostava. Eu escolhi psicologia no momento que eu estava madura, eu escolhi RH porque eu gostava, eu fui mudando de empresa porque eu queria, eu saí porque eu queria. Então, só que agora eu já não queria mais, eu estava confusa. E aí que a formação biográfica entra, em 2016. Legal.
Foi um encontro, assim, um encontro, né? Daí eu posso deixar um pouquinho para a Elisa contar e daí eu falo um pouquinho mais, né? Isso, vai ser esse bate-papo aí para a gente saber até, né, passar a bola para o outro lado agora. Elisa, conta a sua trajetória, então. Então, na realidade, assim, eu estava pensando aqui que o meu primeiro contato com antroposofia foi quando eu trabalhei na Ródia, em 86, com a secretária do diretor, que estava fazendo o biográfico com a doutora Gudrun na Artemisia, que ainda estava começando. E ela me deu um livro do Steiner para ler e me levou na Artemisia. Ainda era assim, bem... tinha um predinho só. E eu fiquei assim encantada, mas na época eu tinha outras prioridades e acabei não fazendo isso. E depois de vários anos, acho que foi em 2003, a minha mãe faleceu e eu fiquei muito mexida e resolvi. E essa coisa do biográfico ficou em mim. E foi um momento assim que eu estava refletindo também sobre várias coisas e eu resolvi então fazer. Também, mais ou menos nessa época, a Odile Viana, que é professora, né, da ELEB, me deu de presente a participação num curso do Jair Mogi sobre consultores de RH. E aí eu fiquei mais encantada ainda e resolvi, então, fazer o biográfico. E quando eu fiz o biográfico, foi uma experiência incrível, porque eu tive essa sensação que eu tinha integrado, eu já estava com 52 anos, e eu tinha essa sensação que eu tinha integrado todas as questões da minha vida. Eu tinha feito muitas terapias, outras formações, tinha feito formação em psicodrama, tinha, sei lá, enfim, várias outras coisas, eu tinha me trabalhado bastante, mas o biográfico alinhavou, né? Alinhavou os acontecimentos e me deu uma outra percepção e eu decidi, então, fazer a formação. Né? Legal. Aí eu comecei, acho que foi em 2005, provavelmente, 2004, acho, 2004. E, quer dizer, no ano seguinte eu comecei a fazer a formação. E de fato, mesmo um pouco dessa experiência que a Aline comentou também, porque eu vivia muito nesse mundo empresarial, e aí eu comecei a repensar tudo isso. Eu senti que eu estava num outro momento, que eu queria fazer um trabalho mais individual. Bom, aí eu vou contar mais depois do impacto que ter feito a formação criou, porque também durante a formação eu acabei, durante acho que uns 2 anos, morando na Artemisia, ajudando a administrar, e até um pouco depois ela fechou, né? Mas eu também tive essa outra vivência do impacto que o biográfico tinha para as pessoas que faziam. Você então você ainda fez na Artemisia. Para quem não conhece, era o local em que era feito o biográfico. Eu acho que a tua turma finalizou, né, a Artemisia, porque eu entrei em 2009 e já foi no Centro Paulus. Nós finalizamos, nós terminamos, concluímos naquele jantar com todo mundo vestido com seus biografados, né? E o meu biografado foi o Steiner. Eu inventei ser muito corajosa. Então, foi mesmo um encontro. Pois é. A Elisa está falando uma das etapas, né, das últimas etapas da formação, que você precisa, né, biografar alguém. Né? Então, quem foi seu biografado, Aline? Viktor Frankl.
Viktor Frankl. E a Elisa, o Rudolf Steiner. E no último jantar, né, da formação, no último módulo, né, no jantar, cada um tem que ir a caráter, trazendo esse biografado, trazendo vida para esse biografado aí, né, estando ele presente, convidando ele a participar da festa, né. Muito bem. Tem bastante gente. A Cecília está com dificuldade no som, mas infelizmente, Cecília, deve ser alguma questão do seu celular, porque as outras pessoas estão ouvindo. A Larisa entrou, Núcleo sim, a Karen está dizendo musa. Bastante gente aqui entrando. Muito bem, então vocês falaram desse antes, né, de como foi esse cenário para essa formação. Então, o que tem em comum é que tem uma busca, né, tem uma crise e tem uma busca, né, para algo, para uma direção na vida, né, como se buscasse encontrar alguma direção, né? E aí, quando vocês entraram, fizeram todo o trabalho da formação, que são 4 anos, 4 encontros ao ano, então a cada 3 meses nós vamos para o Centro Paulos, que é o local hoje, né, digamos, a sede da formação em aconselhamento biográfico. Cada módulo que é trabalhado lá fica uma semana inteira, de sábado a quinta-feira, só trabalhando a sua história, vivenciando a sua história. Então, para as pessoas que não conhecem, né, esse trabalho, e durante 4 anos isso acontece. Então, é um aprofundamento mesmo na sua história de vida. Muito bem. E o que aconteceu com vocês? Depois ou durante? Ver assim, depois já, esse depois, né? Eu estou curiosa para saber esse depois. Você sabe que também fazer a formação foi um ato de coragem, eu acho, viu, Márcia? Porque no fundo eu acho que eu tinha essa busca, sim, uma curiosidade, um interesse, uma vontade, até porque eu tive um líder, um gestor que tinha feito a formação, e eu me inspirava também bastante nele, né? Que é o José Roberto Cavalinho. Sim, sim. Gostava muito dele, era uma pessoa que a gente conversava muito, e era uma pessoa autêntica, isso combinava com o meu jeito de ser, né? Então, quando eu comecei a formação, eu comecei muito esperançosa, que legal, vou encontrar, mas também muito amedrontada do que eu ia encontrar ali, porque eu sabia que eu ia fazer isso, e eu, de alguma forma, tinha minhas reservas, sabe? Às vezes eu não gostava muito de mexer em determinados pontos, porque eu desabava mesmo, né? E, então, na conversa com o Ronaldo, tudo, eu até quis entender um pouco mais. Bom, mesmo assim, então, para dizer que faz parte essa dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de se dar essa oportunidade de encarar que a gente é assim mesmo, que tem essa insegurança, né? Bom, para mim, eu como nesse espírito curioso, eu mergulhei de cabeça, eu já tinha feito uma jornada biográfica, mas eu quis fazer a vivência, e assim, eu comecei a formação amedrontada, tá certo? Porque eu não tinha claro o que eu queria fazer, né? Embora eu tivesse feito psicologia, eu nunca tinha atuado como terapeuta, como psicóloga. Eu estava num exercício de fazer coaching, numa pegada muito profissional. E eu comecei a perceber que algumas questões em processos, elas precisavam ir mais fundo, mas eu não me sentia preparada. E na medida que eu fui dando os passos na formação e reconhecendo assim as dores humanas dos grupos e tal, eu fui me preparando, eu fui me sentindo mais forte para lidar com a dor dos meus colegas, né, dos meus clientes, das pessoas, porque eu acabei fazendo as pazes com as dores, porque eu acho que elas são muito mais presentes do que as coisas bacanas, que são também, né? Eu acho que essa foi uma grande mudança para mim, fazer as pazes com o lado sombrio da vida que
é nosso, está com a gente e que vai acompanhar a gente até o fim. Legal. É isso, olha só que coisa, né? Isso é uma Muito loucura. bom. E você, Elisa? Então, acho que sim, para mim, o que talvez tenha tido o maior impacto foi essa possibilidade que eu fui descobrindo durante a formação de desenvolver esse lado artístico, porque, assim, eu já tinha feito muitas formações, eu sempre fui muito racional e intelectual, né? Então, sempre usei muito o pensar. E é interessante porque, assim, a minha mãe, eu tinha um tio, eles pintavam. Então, eu cresci, a minha infância teve muita coisa artística, mas eu nunca achei que eu tinha jeito para o negócio. Então, assim, eu sempre lia, escrevia, mas, né? E aí, quando eu comecei já no biográfico, a fazer as pinturas e tudo, já começou a me chamar a atenção. E durante a formação foi uma experiência muito legal, assim, porque eu tive essa sensação que eu podia acessar, né, partes minhas, né, e que eu de um jeito diferente do que eu sempre tinha acessado. E também esse encontro com a beleza que a arte traz, né? Porque o Steiner sempre falava essa coisa, né, de que a arte tem esse papel no mundo de trazer a beleza, essa experiência da beleza. Então, assim, quando eu comecei a fazer, a gente durante a formação usa vários materiais, né, faz várias práticas para trazer um pouco da alma, né, trazer aquilo que está dentro da gente. E criar essas imagens, e criar outros significados, e poder olhar para a gente mesmo, né? Através de uma cena modelada numa argila, né? Ou olhar para uma imagem da pintura, e essa coisa com as cores. Então, isso, eu tive essa sensação que me suavizou. Sabe, assim, foi como se eu pudesse desenvolver um pouco mais da minha sensibilidade, porque também assim sempre fui mais essa coisa de vamos ser práticos, resolver, né? E aí também eu comecei a experimentar mais uma quietude interna. É claro que também eu já estava mais velha, então tudo isso eu senti que eu já podia estar mais quieta, né? Podia, e que também a pintura faz você ter essa reflexão, essa coisa de poder diminuir o ritmo para poder olhar, né, com quietude. Encontrar outro ritmo, né? Que não esse ritmo externo, né? Isso. E também essa coisa que a gente também pode se expressar e trazer muitas coisas e que não seja só nesse ritmo empresarial, porque eu estava até então, fui dona de consultoria e fazer projetos grandes, né? Então, nessa mundo da produtividade, né? Que a gente tem que ter. E aí, então, a formação trouxe esse outro lado também, essa experiência de poder ficar, às vezes, na Artemisa, com a natureza, né? Também, para mim, foi interessante, porque eu cresci numa fazenda no interior, então no meio da natureza. Então foi um reencontro também, né? Eu acho que também essa coisa do biografia foi interessante porque a minha mãe era alemã e eu cresci numa família, eu cresci ouvindo alemão. E o Steiner também, né? Então na antroposofia tem muita coisa, as histórias, os contos de fadas. Então também foi um reencontro com essa primeira fase da minha vida, né? Como se eu tivesse feito as pazes com tudo isso durante a formação também aconteceu. Muito bom. E aí passou a formação, alguns anos se passaram, 4 anos, né, dessa formação, e aí
foram para o mundo, né? Terminaram esse processo. Qual foi o impacto dessa formação depois para a vida de vocês? A Aline está mais fresquinha, né, com esse impacto. Você sabe que esse impacto ele acabou acontecendo, como eu estava muito naquele momento de descobrir, de redescobrir o meu lugar, eu acabei encontrando assim esse lugar de trazer clareza para as pessoas, ou de criar campo de busca de clareza, sabe? O que isso significa? Que antes ainda da minha formação, eu estava amadurecendo uma produção, né, de um produto que é um livro de autoconhecimento. Esse livro, para vocês terem uma ideia, eu desenvolvi ele num projeto quando eu tinha 30 anos e trabalhava na Adams. A Adams estava sendo comprada pela Cadbury Schweppes e a gente queria trabalhar clima, a gente queria trabalhar a conexão das pessoas, apesar dessa mudança. E a gente fez um workshop chamado Tudo Principia na Própria Pessoa. Na época, a gente usava aquela música, né, que era cantada pela Elis Regina, e a gente fez um livro com 100 perguntas para a pessoa se conhecer mais e melhor. Isso foi uma iniciativa, e a gente conduzia um workshop, eu e o meu gestor, foi uma ideia que a gente construiu. E isso ficou guardado. Ao longo da formação, eu reencontrei esse grande amigo, que se tornou um grande amigo, eu falei assim, e aí? Vamos recuperar essa ideia? Então, ao longo da formação, a gente foi amadurecendo essa ideia, e junto com isso, Márcia, nesse papel mais assim do meu lugar no mundo, eu comecei a me conectar muito com jovens. Eu comecei a lembrar da minha experiência, por exemplo, no começo de carreira de recrutamento e seleção, de inserir, porque eu trabalhei em bancos que eram comprados e tinha que pensar em recolocação das pessoas. E aí eu comecei a pensar assim, como ajudar o jovem a descobrir o lugar dele no mundo. Então, por que eu estou contando toda essa história? No final da formação, o último módulo foi em fevereiro de 2020. Em novembro de 2019, eu consegui publicar, em conjunto com esse grande amigo, o livro Autoconhecimento, uma jornada de A a Z. Ah, que E legal. isso foi, assim, foi um livro que ele aconteceu começou em 2016, 2017, 2018. Eu guardei na gaveta, era um texto, eu queria alguém para desenhar, eu queria alguém para não sei o quê, tudo difícil para acontecer. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou lançar de qualquer jeito isso aqui. E aí eu comecei a ver editor e tal, e nós conseguimos lançar justamente antes da pandemia, porque foi em novembro. Sim. Ano seguinte veio a pandemia. E esse livro, ele traduz, no fim eu descobri assim, quanto eu, desde muito nova, busco autoconhecimento. O quanto eu era mais filosófica. Eu acho que eu fui filosófica a minha vida inteira, sabe? Eu pensei que não, pensei que eu fosse mais sanguínea, mais superficial, só que não, eu tenho essa pegada assim, mais, vamos ver o que está lá, né? Então, bom, depois da formação, eu continuo, né, fazendo trabalhos de orientação profissional com jovens. Eu vou fazer um trabalho voluntário, por exemplo, no sábado, que é uma feira de profissões, na escola que a minha filha estudou, né, como forma de devolver, enfim, vou fazer uma oficina de carreira. Eu trabalho também como consultora de desenvolvimento humano, porque eu me inseri muito nas organizações, então eu gosto muito de estar perto das pessoas, porque eu sei que a organização tem um ambiente que exige muita presença de espírito, e eu sinto que eu me conecto com as pessoas, sabe? E nessa linha do autoconhecimento e da autenticidade, eu estou bem presente. Legal. Então, o que eu queria dizer assim eu acabei me fortalecendo nessas descobertas. Então, achar o lugar no mundo e descobrir quem você é. Essa é a minha pegada, assim, ajudar o outro a descobrir quem ele é. Escuta, quem você é? E aí, o que você vai fazer com isso? Né? E se você está no contexto, o que você tem feito? Qual é o impacto de você na vida do outro? Então, muito bom. Eu adoro fazer isso. Depois mostra o livro, mostra a capa, tá com ele aí? Legal. É lindo o livro mesmo. Aí o filho, depois desse trabalho extenso de mergulho em si mesma, né? Sim, desse mergulho em si, o que você está trazendo é que veio uma força interna que te
algo que estava, como começou uma semente lá atrás e que ela estava meio que adormecida, né? Então encontrou o adubo e as forças para que isso viesse para o mundo, né? Para esse fruto, né, desse movimento todo viesse para o mundo. Muito bom. Muito legal, Marta. Obrigada. Elisa, e você? 12 eu vou encurtar. Então, na realidade, assim, eu acho que porque eu começar durante a formação, quando eu comentei, eu fiquei com essa pergunta de como usar melhor a arte, né? Que sentido tinha e que materiais, como usar. Eu fiquei com essa pergunta. E conversando com uma das professoras, né, na época com a Edna, que era terapeuta artística também, ela falou, olha, mas se você quer aprofundar isso, seria melhor você fazer a formação de terapia artística, né? E isso ficou lá. E durante esse período também, acho que logo eu ainda estava na formação, a minha filha ficou com perguntas sobre o que ela queria fazer na vida. Eu soube que o Emerson College, aqui na Inglaterra, que é um lugar, né? Na época, eles tinham uns cursos de 1 ano para jovens descobrirem carreira e tudo. Então, no final, ela veio parar aqui, o Emerson College, e eu vim para ajudá-la, né, a se estabelecer aqui em Forest Row, que é onde fica e eu andando aqui no Emerson, eu disse, gente, eu tenho que morar aqui um dia, né? Assim, porque é uma região de floresta, de muito verde, né? E então, depois de uns anos, né, eu resolvi fazer uma formação de artes visuais, porque aí eu continuava com essa pergunta. Eu já trabalhava como aconselhadora biográfica no Brasil e já tinha vários clientes e tudo, mas sempre essa pergunta de mas que sentido mesmo tem essa coisa da arte? Como que eu posso fazer uma leitura junto com um cliente? Como eu posso, né, usar isso melhor? E aí eu queria também trabalhar mais com essa parte artística. Então eu fiz artes visuais no Emerson, depois eu descobri aí a Tobias, que fica do lado aqui, a 10 minutos do Emerson College, que também é uma escola de formação antroposófica, além de outras cadeiras, porque ela é reconhecida aqui como você ganha, a gente tem um título de mestrado e você pode trabalhar. Então, a formação da Tobias me permitiu hoje fazer parte de uma associação britânica de aconselhadores e terapeutas, né? Então, sou registrada, eu que me capacita a trabalhar aqui. Eu fui também nessa busca dessa questão artística, eu fiquei uns 2 anos em Firenze, lá na Itália, também fazendo alguns módulos da formação da Collot d'Herbois, que é uma outra abordagem de terapia artística. Então eu fiquei assim, meio me especializando nisso, e até que com o Brexit eu resolvi experimentar viver aqui mesmo, porque como cidadã europeia eu tinha que conseguir uma autorização por 5 anos para viver aqui, trabalhar aqui, ter os mesmos direitos. Então, e agora eu continuo. Quer dizer, eu tenho clientes em que eu uso a terapia artística, mas também na realidade eu faço bastante biográficos, né? Também para brasileiros, porque agora com a pandemia, né, a gente pode fazer pelo Zoom, então você pode ir desenvolvendo mesmo à distância, né? Tive até alguns e eu comecei também, eu desenvolvi um programa, né, com toda essa coisa, eu também queria levar para o mundo, né, e também doar um pouco, então eu acabei criando aí um programa de ensino um pouco, que eu compartilho essa minha jornada com a observação da pintura terapêutica. Eu fiz um curso online para o Brasil e também agora eu estou dando aula na Tobias School nesse programa de
de desenvolver esse olhar terapêutico para a pintura, né? Tanto com a biografia quanto com terapia artística. E é isso. Então, assim, quer dizer, e acabei vindo mesmo para cá e ficando, né? Mas a arte também já estava, né? Já estava na tua vida, assim, também adormecida lá, né? Isso, Você falou da sua mãe, é, né? Que tinha essa veia artística e que você achava que não tinha não tinha o essa talento, não que tinha o não tinha talento, esse né? talento. O irmão dela também, meu tio foi pintor, chegou a expor na Bienal, então ele falava muito dos pintores, né? E aqui aqui é um lugar ótimo para isso, assim, porque tem muito museu, tem muita galeria de arte, né? Então assim, Sim. é uma oportunidade muito grande para estar em contato com isso, mas também ao mesmo tempo, eu acho que essa jornada eu também pude ver o poder curativo que a arte tem, Sim. né? Que esse Porque contato com as cores, com as formas, com os vários materiais, né? isso. Então, é um jeito de... mesmo biográfico, eu acho, né? Em relação a outras terapias, outras formações também que eu já tenho, eu acho o processo biográfico, assim como a terapia artística, é um jeito muito mais leve, né? Não que ele não seja profundo, ele é bastante profundo, mas ele não é uma terapia catártica, pesada nesse sentido, né? De que muitas E terapias não é aqueles são processos que processos você só sutis. fica com o dedo na ferida, né? Isso, exatamente, porque a gente trabalha muito fortalecendo o lado saudável, né? Fortalecendo as forças curativas, né? As forças, o que a pessoa tem de força. E a arte ajuda nisso, assim como a biografia ajuda a organizar, né? As memórias e tudo que dá essa força, né? Para desenvolver novos olhares, novos brotos, né? Uhum. Eu tive uma pessoa que fez uma analogia que é assim, ela disse, quando eu comecei, né, o processo biográfico, parecia que a minha vida era um quebra-cabeça e estava com um monte de peças soltas e aquelas peças todas ali em cima e eu dizia, o que é que eu vou fazer com isso? E ela trouxe, assim, no final do processo, o quebra-cabeça estava montado, né? E eu pude ver, né, essa biografia, essa minha biografia, né? E esse é muito o processo. Eu achei lindo essa analogia que ela fez, né? Que é um pouco isso. A gente fica numa busca, vai olhar, faz processos e processos e vê coisas separadas, né? É, nada invalida, né? Mas você vai vendo pontos. Quando você olha todo o quebra-cabeça, né, já montado, vê que cada peça tem um lugar. Né? Tem peças que são mais escuras, como você foi falando, Aline, da sombra, né? E tem peças que são mais escuras e mais claras, e vai integrando luz e sombra nesse processo, né? Essa é a riqueza, né? Que é essa integração maior, ver esse tabuleiro montado e ainda coisas a montar e a fazer. E tem, se eu puder ainda complementar, eu acho que tem uma outra qualidade que eu desenvolvi durante a formação e também hoje que eu percebo que ajuda muito os meus clientes mesmo online de counseling, que é essa coisa de você aprender a olhar com certo distanciamento. Sim. Porque a biografia, quer dizer, essa coisa de você olhar os fatos e desenvolver essa observação, né, fenomenológica, que você pode olhar com uma certa distância, permite esse desenvolvimento de uma maior objetividade. Sim. E também permite esse olhar mais amplo. Porque para a gente poder
ter essa visão integrada, você precisa ter um certo distanciamento, né? Você está muito Sim. mergulhada, você foca, né? Você está mergulhada Uhum. na emoção, mergulhada na vivência, né? É mais difícil de você poder ter um insight, ou ter uma visão mais ampla, né? E acho que Sim. quer dizer, o método antroposófico, né? Quer dizer, a abordagem, Isso. né? Toda do Steiner, do Goethe, tudo, quer dizer, ensina muito essa coisa da gente, quando você, da formação, eu me lembro da gente ficar observando uma planta, desde a hora que ela brota, e desenhar Sim. esses detalhes, né? Sim. Então, tudo isso ajuda você a ter um certo distanciamento e a perceber melhor o outro e você mesmo, né? Sim. Novos olhares nisso. Sim. Muito bem. Quando você é tão rico olhar e ver o caminho, né? Caminhos que vão se cruzando e lugares. Você foi para a arte, a Aline conseguiu integrar isso neste livro, no projeto com adolescentes, né, nesse sentido. Se vocês puderem, você lembrar, né, desse movimento, desse livro ou dessa arte que você fez, e como hoje isso ressoa na vida. Vocês já foram contando, né, isso, mas hoje, olhando para isso, ou para quem deseja, ou para quem está aí pensando em fazer a formação, ou se não é a formação, fazer o processo, né? O que vocês podem trazer da experiência de vocês? Olha, assim, a minha experiência, primeiro é uma alegria, assim, enorme quando a gente tem um projeto, enfrenta um monte de dificuldade e consegue concluir. E você vê aquilo pronto, apesar de tudo. E então a Elisa estava falando da beleza, assim, da contribuição do conceito da antroposofia, quer dizer, é uma filosofia que é muito curativa. Ela combina muito, ela traduz os anseios da alma humana, então isso é um presente, né, passar por isso. O que eu diria para quem quer fazer uma formação com base no meu projeto específico, que é o primeiro, que eu tenho muitos, tá, gente? Que eu tenho vários, assim, ainda no forno, que ainda vão sair, eu tenho certeza que eles saem fruto desse aprendizado, que é assim. Quando eu quis fazer esse livro, eu tive muitas dificuldades. No sentido, assim, não tinha muitas vezes recurso, não estava totalmente pronto, ele estava pronto, mas eu ainda estava em formação, daí assim, a palavra ganhos, eu não acho legal, vamos colocar gentileza, que tem mais a ver, porque é o que precisa mais do mundo. Meu amigo estava quase me pegando para falar assim, escuta, Aline, para. Então, só para contar assim, vários tipos de resistências para entregar isso. Sim. E quando nós lançamos, eu olhei para trás e ficou um grande aprendizado para mim, que é assim, na vida, a gente não faz as coisas porque elas são fáceis, ou porque a gente tem recurso, ou porque a coisa está tranquila. A gente faz apesar de qualquer coisa, porque a gente quer fazer, porque tem que fazer, porque aquilo é importante, é simples, é delicado, mas vai trazer uma contribuição. Então, eu procuro, desde quando eu me formei, e eu fico meio. Me cobro muito no sentido assim: você está fazendo tudo o que você pode fazer? Você não está. Acorda, Aline, acorda que está precisando. Olha, aqui está precisando mais. Fica atenta ali. Então, eu acho que é um, um abraço apertado que você recebe e fala assim, vem, vamos lá, tem coisa importante para fazer nesse mundo. Então, eu diria isso, assim, para mim foi uma esperança muito grande e uma confiança que é assim mesmo, a gente tem que se inserir nos contextos. Não é num contexto favorável, né? Os contextos eles não são favoráveis. Contexto de empresa, contexto familiar, contexto de formação, de qualquer coisa.
E mesmo assim, e apesar disso, a gente é feliz, a gente se realiza e a gente dá presentes para as pessoas. A gente dá o nosso melhor. Então, nossa, isso aí para mim foi sensacional. Que legal, que lindo, Aline. Muito, É, é, realmente traz essa inteireza, né? Que só posso dar esse presente para os outros quando eu mesmo me integro com os presentes que eu possa ter e receber para poder dar, né? Nesse equilíbrio. Elisa, e você? Então, acho que eu estava pensando agora, né? Assim, talvez um outro jeito de olhar também, que eu estava pensando para a biografia, bom, eu tenho 71 anos agora, né? Sim. E eu fiz muitas transições na vida, né? Então eu vi, assim, e eu acho que a biografia a gente olha também elas bastante. Então Sim. eu percebo que muita gente tem essas perguntas, né? Sobre o que fazer, porque a gente hoje vive muitas mudanças, vive esse cenário, né? De mudanças e muitas transições. E sem dúvida nenhuma que ter essa visão da nossa história, né? E ter orgulho do caminho que a gente trilhou, dá uma. Eu até me emociono um pouco assim, porque dá uma vida, sabe? Assim, e, e uma coisa que eu acho que também a formação me deu é esse sentido da doação, de você não ficar com tudo para você, né? Essa coisa de você poder também levar para o mundo, né? Quer dizer, depois de um certo momento da vida que você tem essa trajetória, né? Então, acho que vários projetos que eu acabei desenvolvendo, e agora, inclusive, eu estou começando a. Para fazer mais uma das iniciativas biográficas, eu acabei fazendo a formação de contação de histórias aqui, né? Uhum. E com memórias biográficas, assim, essa coisa de como também a gente pode criar histórias e criar. Durante a formação a gente aprende também, né? A olhar para a vida da gente como um conto de fadas, né? Fazer esse alinhavado. E eu acho que é. Então, assim, essa coisa de preparar para a gente poder saber que a gente vai viver transições, que as coisas vão Sim. mudar, né? Mas que também tem um sentido tudo isso, tem um propósito, né? E, e quando também a gente pode começar a olhar para o outro e não só para a gente, né? Vem uma força grande nisso, né? E acho que a formação me deu esse sentido do social, né? Desse Da papel que a cidadania, gente tem né? no mundo também, da cidadania, do papel no mundo, né? Uhum. E, Como... e de várias contribuições. Então, a gente pode trabalhar com. Tem a arte da palavra, tem a arte da contação, tem a arte da pintura, tem a arte da. Sabe? Tem várias Sim. coisas que acho que na formação, a formação biográfica é uma experiência de tudo isso, Uhum. né? De Muito bom. desenvolver tudo isso. Então, eu acho que é meio isso mesmo que eu podia contribuir. Muito bom. A gente está chegando ao fim, né, dessa live, de falando desse impacto, né, dessa biografia, e foi lindo ouvir o impacto que causou na vida de vocês, e ao causar na vida de vocês, essa onda vai reverberando, né, e trazendo esse novo olhar para o mundo, né? Mas vai sendo reverberado para outras áreas, outras situações, outras pessoas. Isso é bem rico. Muito bem. Considerações finais sobre é, esse movimento, sobre o que vocês quiserem. Aí está aberto agora para vocês.
né, nas considerações finais, o que vocês têm para falar, ou que mensagem que vocês querem deixar. Posso falar? Pensando aqui. Pode falar, Lisa, por favor. Vou inverter agora. Não, então, eu acho que o que para mim, acho que eu queria ainda dizer que eu não disse, é a profunda gratidão que eu tenho pelos professores da formação, por todos esses mestres, esses encontros humanos que a gente tem, tanto com os colegas, com os clientes e principalmente os professores da formação, porque tem muito calor, muita amorosidade, né? Muita doação também, muita disponibilidade para troca e para o ensino. E eu sempre, assim, eu sinto que eles, assim, teve um papel muito importante na minha vida. Então, acho que o que eu queria dizer era deixar essa gratidão para a Elebe, para os professores, para você também. Para a Aline. Obrigada, Elisa. Um grande prazer conhecer mais da sua história, né? E, enfim, convite também de participar, de dividir, né? A confiança de criar esse espaço para a gente contar a nossa experiência, também uma coisa muito boa. Eu fico pensando que uma mensagem final é um convite assim para realmente tomar a vida na mão, sabe? Porque não tem outro jeito. Se não, olhar para si, olhar para, né? E a jornada é uma jornada muito cuidadosa, muito profunda, né? E uma coisa que para mim ficou muito e que até hoje me acompanha é o espaço de estudo. Porque se dedicar, estudar, aprofundar, renovar a sua visão das coisas, porque às vezes a gente se apega a determinados pontos de vista que não sustentam mais aquilo que fazia sentido e que agora não faz mais. Então, eu acho que se abrir para isso é uma libertação muito grande, uma oportunidade de fazer tudo de novo, de testar. E assim, isso é a vida inteira, tá certo, Elisa? Não é só com 30, só com 40, só com 50, só com 60, só com 70. 70, 80. É até o fim. É até o fim. Enquanto a gente está indo, como que a gente se prepara para viver em todas as fases da vida. E assim, quanto mais a gente se conecta com isso, vai ficando mais fácil viver, porque eu não falei a minha idade, você falou 71, eu tenho 53, às vezes esqueço a minha idade. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho 53 anos, e assim, puxa, tem os desafios, mas que gostoso, eu tenho 53 anos, eu sou realizada, quanta coisa eu fiz. É bem isso, Elisa, eu olho para trás, assim, esse orgulho. Ah, eu poderia mudar? Poderia, mas é muito fácil falar agora, né? Lá eu não tinha essa condição. Então, vamos entender como que eu estava lá e o que isso pode transformar? Muito... É um convite mesmo, assim, de mergulhar nisso, que não tem... Muito bacana. Na verdade, obrigada, nós três somos suspeitas em falar, vamos combinar. Somos. Muitas das pessoas que estão aqui, que estão na formação, que assistiram, são suspeitas em falar, né? Que essa formação é um grande diferencial na vida, é um antes e um depois. Né? Assim, a gente pode até classificar isso mesmo na vida, um antes. Exatamente. Poucos processos têm essa qualidade, né? Poucos cursos têm essa qualidade da gente dizer, ou poucas formações, foi um antes e um depois, né? nesse processo.
Eu também reconheço tudo isso que vocês estão trazendo, eu valido tudo isso que vocês estão fazendo. Eu também passei por muitas dessas coisas, dessas questões, e hoje, e o que vocês estão todos falando é, nós dizemos sim para a vida. Assim, que até então a gente estava, por que a vida é isso? Por que a vida me trouxe aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? E agora o quebra-cabeça está pronto. E aí a gente pode dizer, foi assim. Isso. Foi assim. Márcia, eu queria falar uma coisa que você falando nisso, só para, assim, não vou falar mais, mas eu fiz o Viktor Frankl e eu aprendi uma coisa com ele que eu achei muito lindo, que ele falava assim, eu ajoelho para tudo que acontece na minha vida, para as coisas boas e para as coisas desafiadoras. Porque a gente não tem a trama, a gente não sabe a trama da vida. A gente acha que não é bom, mas será? O que será que esse acontecimento está trazendo de oportunidade? Então, isso se fez mais presente na minha vida também. Então, é isso, assim. Então, eu acolho, eu abraço e contemplo, assim, deixa eu ver aqui. Ai, para de brigar com o que veio. Para de brigar com o que foi, vem, né? com a sua história, com a sua biografia. Para de brigar. Reconhece, integra e vai para a vida. Toma a sua vida em suas mãos, né, assim, e vai para a vida. E a vida muito obrigada. Né? A vida está sendo a cada momento. Isso. Exatamente. Sempre uma oportunidade. Meninas, flores do dia de hoje. Foi um prazer estar aí com vocês, um prazer esse bate-papo, um prazer poder estar aqui, estar recebendo. Então, também agradeço a Elebe essa oportunidade, né, de estar fazendo estas lives e vindo, né, e conhecendo cada vez mais outras pessoas, outros projetos, essas mudanças todas. Então, gratidão a vocês, gratidão a quem está nos assistindo, a Elebe, aos professores, como a Elisa lembrou, né, mesmo, a todos os nossos colegas, os que passaram, né, pela formação, e a quem está nos assistindo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Beijo, meninas. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Márcia. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.